Olá, meus amores! Hoje eu quero deixar um grande beijo, uma homenagem, um desejo de muita felicidade para minha queridíssima Jéssica Arndt. Hoje, dia 4 de março, é o dia do aniversário da minha querida Jéssica. Ela convidou alguns amigos youtubers para fazerem os vídeos também em comemoração ao aniversário dela. E eu fui uma das convidadas. Eu quero desejar a você, Jéssica, um ano assim maravilhoso, que você tenha muita felicidade, que você seja muito, muito feliz, que seu canal cresça muito. A Jéssica, para quem não conhece, Jéssica começou a fazer vídeos no YouTube porque eu fiquei no pé dela, enchendo o saco, pedindo para ela começar. Hoje Jéssica tá aí com muitos seguidores, mais de 5.000 seguidores, tá quase chegando aos 6.000 seguidores. E ela começou, se não me engano, vai fazer acho que 2 anos de canal ainda. Ela, assim, é uma pessoa que tá relativamente nova no YouTube, mas que já tem muitos seguidores, porque ela tem uma facilidade muito grande de explicar sobre os perfumes, de falar o que ela sente. Jéssica passa a emoção dela nos vídeos dela e é isso que eu amo demais. Ela tem esse jeitinho super meigo, super delicado, muito fina, muito linda, muito educada. É uma pessoa que eu amo de paixão, que ficou assim marcada no meu coração para sempre. Apesar da gente não se conhecer pessoalmente, eu tenho certeza que Jéssica é uma pessoa assim que quando eu encontrar com ela, nossa energia vai bater assim completamente, e não é pra agora só não, é uma coisa que a gente tá levando pra vida, que é uma amiga do coração, uma pessoa que eu amo, que eu respeito, que eu quero ver muito que cresça assim, que eu quero ver muito o sucesso dela. Então, Jéssica, feliz aniversário, minha linda, tudo que há de melhor pra você, que Deus te abençoe sempre, que abra seus caminhos e que você possa sempre ser muito, 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 muito feliz. Bom, a Jéssica tinha pedido no post dela que ela fez de comemoração, né, pedindo para comemoração, que a gente mostrasse a nossa coleção de perfumes. Eu já mostrei a minha coleção de perfumes nos vídeos no vídeo que ficou dos sobreviventes do desapego, que eu vou deixar passando aqui em cima o link para vocês, caso vocês não tenham assistido. Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo no começo do ano mostrando que eu tinha me desapegado de vários perfumes e que nesse vídeo eu fiquei apenas com 55 perfumes comigo, porque eu tava com mais de 140 perfumes e eu me desfiz de vários. Eu doei vários perfumes, eu não vendi os perfumes, eu quis fazer um desapego. Então a minha coleção de perfumes vai estar passando nesse vídeo. Então se vocês não assistiram, vou deixar o link aqui no box de informação também, assim como passando aqui em cima naquele cardzinho que fica. Então, como eu não vou mostrar novamente a minha coleção de perfumes, eu conversando com Jéssica, ela me deu a sugestão de eu contar pra vocês como foi que começou a minha paixão pelos perfumes. Como é que começou a minha história? Porque muitas pessoas sempre me perguntam: Catinha, como é que começou essa sua história com os perfumes? Eu acho que eu nunca tinha contado realmente como foi. Na verdade, nem eu mesma lembro como é que foi que começou isso. O que eu posso fazer é assim, tentar voltar um pouco na minha história e lembrar que desde criança, desde muito criança mesmo, eu sempre fui muito ligada a cheiro. Eu sempre associei cheiro com emoção. Então muita coisa que ficou guardada na minha vida veio por conta dos cheiros. Se eu sentia, por exemplo, o cheiro do pão quentinho saindo da padaria, aquele cheiro me fazia associar a coisa gostosa, coisa boa. Então todas as vezes que eu sentia esse cheiro de pão quente saindo da padaria, eu associava a uma sensação de bem-estar, a uma coisa gostosa. E muitas vezes é uma coisa que eu sempre falo: as coisas que mais marcam a vida da gente, elas entram pelos sentidos. Então, entram pelo olfato, entram pela visão, pela audição numa música que você ouça, pelo paladar numa comida que você coma, que você vai lembrar do gosto daquela comida em alguma outra situação, pelo toque. Ou seja, tudo tá ligado aos sentidos da gente. O meu sentido do olfato é muito aguçado, muito, muito, muito aguçado. Então, desde criança eu tenho essa coisa muito assim. Por exemplo, quando eu era muito criança mesmo, acho que eu devia ter uns 6, 7 anos de idade, eu viajei para o interior de Pernambuco, para uma cidadezinha chamada Santa Maria da Boa Vista, que hoje em dia já é uma cidade super bem desenvolvida, tá super desenvolvida. O pessoal, essa cidade cresceu demais. Antigamente essa cidade não existia nem no mapa de Pernambuco, para vocês terem ideia. Hoje em dia já
é uma cidade super linda, super bonitona, assim, na beira do Rio São Francisco, assim, muito linda. E eu ia muito para essa cidadezinha porque minha família, por parte de mãe, é de lá. E eu ia muito à venda do meu avô. E essa venda tinha um cheiro de fumo de corda que eu ficava associando sempre aquela coisa. Então, toda vez que eu sentia aquele cheirinho de fumo de corda, pá, eu automaticamente voltava para aquela época, voltava para aquele local. Então, vejam que minha história não começa só com perfumes, ela começa com cheiros em si. E aí começou com o cheirinho do pão quente, o cheirinho do fumo de corda. Essas coisas foram me trazendo lembranças e eu fui me encantando mais com essa história de cheiros e lembranças. Quando eu fui crescendo, que eu já estava maiorzinha, já estava assim mais ou menos na minha pré-adolescência, eu me lembro que eu comecei a usar bastante alguns perfumes que eram da minha mãe. Então ela usava uns perfumes super chiques, assim, era um Chanel que ela usava, eu não me lembro quais eram os outros, eu sei que ela usava muito o Coco Mademoiselle, ela gostava muito desses perfumes assim, e eu achava belíssimo quando eu via minha mãe se perfumando, quando eu via ela saindo do banho passando os perfumes, e eu queria fazer igual. Aí eu pegava os perfumes da minha mãe e começava a usar. Eu não tinha um perfume meu nessa época, certo? Então eu usava mais os perfumes da minha mãe e eu achava o máximo porque eu me sentia completamente chique, luxuosa e elegante. Aí, com o passar do tempo, eu fui ficando adolescente, então eu fui estudar em um colégio assim, mais tipo high school mesmo, porque eu saí daqui de Maceió, fui morar nos Estados Unidos, e lá na high school foi quando eu comecei realmente a me encantar mais com essas coisas dos perfumes. Então tinha um perfume que eu usava muito lá, que era o Ralph Lauren. Esse Ralph Lauren não era o azulzinho tradicional, não. Era um mais escuro. Acho que era Lauren o nome do perfume. Ele era mais um vidrinho mais escurinho e tinha, não me engano, se não me engano, tinha uma tampinha mais douradinha, era alguma coisa assim. E eu usava muito esse perfume lá. Então esse cheiro começou a me associar muito, eu ficava associando esse cheiro com os Estados Unidos. Mas lá eu não comprei muitos perfumes nem nada disso não, porque até então eu não tava tão assim viciada. Então eu usava mais aquele perfume e tal. Minha mãe, me lembro nessa época que a gente morou nos Estados Unidos, ela chegou de lá do supermercado com uma colônia deste tamanho assim gigante, que era uma colôniazinha de bebê de plástico que se chamava Baby de Gal. E eu e minha irmã, e minha mãe, meu irmão e meu pai, todo mundo, a gente acabava usando essa mesma colôniazinha Baby de Gal. Essa Baby de Gal ficou muito Baby de Gal, tá? Pra não ficar ruim de falar. Ela ficou marcada na minha vida. Eu não encontro mais essa colônia, já procurei em tudo quanto foi canto, não vi mais. Mas era uma colônia grande, assim, num frasco de plástico, que era coisa de bebê mesmo, assim, era super baratinha. Então essa colônia marcou muito. Aí eu voltei pro Brasil e quando eu voltei pro Brasil eu voltei para estudar e terminar meu ensino médio no Marista, que eu estava estudando na escola, lá no Colégio Marista. E nessa época do Colégio Marista foi quando comecei a usar mais os perfumes do Boticário. Então assim, acho que o Boticário estava mais começando a ficar em ascensão assim e tinha muito assim água de cheiro também, tinha a clorofila, tinha Fiorucci, tinham várias lojinhas aqui em Maceió que eram bem conceituadas. Eu me lembro que eu comprava muitos perfumes no Boticário, na L'acqua di Fiori, na Água de Cheiro e na Clorofila. Então, o Marrot, que vocês já conhecem a minha história com o Marrot, foi nessa época que eu voltei dos Estados Unidos, que eu estava nessa época mais de adolescente, saindo da adolescência, entrando na fase adulta. Foi quando eu comecei a usar muito o Marrot. E essa época me marcou demais. Eu usava muito também o Free do Boticário. E essa também foi uma época que me marcou muito. E eu me lembro que era daquele tipo de perfumes, assim, de mania que eu tinha. Eu tinha um perfume, eu usava o perfume todo e só depois é que eu comprava outro. Não tinha uma variedade muito grande. Quando eu queria usar algum perfume para sair, eu recorria para os perfumes da minha mãe. Mas os meus perfumes geralmente eram esses. Eu usava muito o Free do Boticário, o Tati do Boticário. E eu usava muito o Absinto da Água de Cheiro,
que quando disseram que era proibido para menores, assim, claro, todo mundo correu e foi comprar. Então eu usava muito o absinto, usava muito o marro. Tinha outro que era... esqueci o nome, mas depois que o Boticário começou a lançar aquela linha, por exemplo, que tinha o Calamity, que tinha o Ravel, que tinha o Dreams, tinha... qual era outro, meu Deus do céu? A Net, era alguma coisa assim. Eu me lembro que eram uns perfumes assim, mais redondinhos desse jeito. E eu amava aqueles perfumes. O Ravel, meu Deus, eu adorava o Ravel. O Dreams, eu usava muito aquele Dreams. Usei demais, várias e várias e várias e várias vezes o Dreams. Então são perfumes que realmente começaram a marcar a minha vida. Depois que eu fui saindo dessa fase da adolescência, entrando na fase adulta, foi quando eu comecei a investir um pouquinho nos perfumes mais importados. Então eu me lembro que um dos primeiros perfumes importados que eu comprei na minha vida foi o Sansara, que eu achava o máximo aquele perfume. Então eu usei o Sansara várias vezes, eu usava e achava o máximo. Tinha o Bizance também, o Bizance, não me lembro como é, não sei como é que pronuncia o Bizance, que eu achava, chamo de Bizance, que é um azulzinho assim, eu usava muito o Bizance. Depois tive também, que eu me lembro que eu tinha comprado Roma, e depois meu pai viajou. Passou um tempo ele viajando aí pela Alemanha, depois ele foi para Estados Unidos, não sei o que, e ele sempre trazia perfumes para mim. Eu me lembro que ele trouxe o Amarige de Givenchy, ele trouxe o Eternity de Calvin Klein, ele trouxe... teve outro que ele trouxe que agora... Sim, o Haute Couture, foi quando eu comecei a usar. E aí... foi quando eu comecei a realmente gostar mesmo, porque eu comecei a sentir os cheiros dos perfumes mais, como é que se diz, mais importados, e eu notava que eles fixavam mais. O Haute Couture que eu tive foi uma versão limitada, que tinha um porta-retrato atrás. Então, até hoje, eu não sei onde tá, mas até hoje a gente tem aqui em casa o frasco do Haute Couture, com uma foto minha e do meu pai, e tá ali, assim, o frasco do perfume virou um porta-retrato. E a gente tem aqui em casa, só não sei exatamente onde está. Mas até pouco tempo atrás a gente viu esse frasco. Então eu usei muito esses perfumes, assim, o Haute Couture, o Bizance, eu usava o Lulu, eu usava o Sansara, eu usava o Eternity, eu usei vários desses perfumes, o Roma e tal. Depois que eu fiquei grávida, eu comecei a enjoar um pouco. Por exemplo, eu comprei o Dune da Dior. E quando eu fiquei grávida, eu enjoei dele completamente. Então eu não conseguia sentir o cheiro do Dune, porque me dava ânsia de vômito, mas não porque o perfume seja ruim, mas porque eu ficava enjoada por conta da gravidez. Então esses tipos de perfumes eu meio que deixei pra lá. Depois que Gabriela nasceu, eu continuei, mas assim, mais tranquila, não ficava muito assim com os perfumes nem nada. Foi quando entrou o Blue Jeans. Aí o Blue Jeans entrou na minha vida, eu conheci o Blue Jeans e aí eu me apaixonei completamente. A Gabriela devia ter uns 4 a 5 anos de idade quando eu conheci o Blue Jeans. E eu passei, acho que uns 2 a 3 anos da minha vida usando apenas o Blue Jeans. Depois o Blue Jeans saiu de linha, ele desapareceu e foi quando eu realmente comecei a cair em cima dos perfumes, porque eu comecei a sentir cheiros novos, comecei a pesquisar mais, a colecionar. Eu tinha uma gaveta que tinha vários perfumes, e aí depois dessa gaveta começou a encher tanto e eu comecei a ter que passar para as prateleiras, e depois disso eu comecei a estudar um pouco mais sobre as notas dos perfumes, porque como eu falei para vocês no começo do vídeo, eu tinha muito essa coisa de associar cheiro com emoção. Então eu sentia muitas coisas quando eu estava sentindo um determinado cheiro, voltava para uma época, depois eu me transportava para um lugar imaginário assim, e eu ficava tendo muitas e muitas e muitas sensações, e eu comecei a pesquisar. Depois que eu comecei a pesquisar foi quando eu realmente pensei, eu digo, poxa, eu vou começar a fazer vídeos sobre isso. E eu comecei a fazer vídeos, não era nesse canal, era em um outro canal que eu perdi a senha. E depois eu me lembro que eu apaguei os outros vídeos e tal, e ficou aquela confusão toda. Depois eu passei um tempo sem gravar vídeos nenhum, e foi quando em 2010 ou 2011, finalzinho de 2010 para 2011, eu resolvi voltar com esse canal e começar a fazer vídeos sobre perfumes para vocês. E a paixão só foi crescendo, 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 crescendo. Hoje em dia, vocês sabem muito bem como é a minha vida é completamente
em torno de perfumes. Então, o meu lema, como eu disse a vocês, sempre foi perfumar o mundo. E não só de fazer vocês comprarem perfumes ou fazer coisas assim, não é fazer propagandas e fazer vocês comprarem, mas quando eu digo perfumar o mundo, é levar um pouco dessa emoção que eu sinto com os cheiros até vocês, para que vocês possam também sentir a vida de vocês um pouco mais perfumada, um pouco mais encantada, um pouco mais feliz, do mesmo jeito que eu sinto a minha também. Então é mais ou menos essa a minha história de amor com os perfumes, e eu dedico essa minha história a você, Jéssica. Muito obrigada por ter me convidado para seu aniversário, que você seja muito, muito, muito feliz, seu canal cresça muito e que mais perfumes cheguem pra gente poder fazer bastante resenha pra vocês, tá certo? Um beijo no coração, que Deus lhe abençoe sempre, feliz aniversário e até o próximo vídeo. Tchau!